Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física. O tema da videoaula de hoje é harmônicos em cordas vibrantes. Ainda estamos dentro do capítulo de ondas sonoras. Agora nós vamos, mais propriamente, aprofundar na relação entre a física e a música. Ou seja, como é que eu posso tentar explicar as grandezas relacionadas à música diretamente com as equações da física. E aí, para isso, nós vamos nos ater a dois modelos. O primeiro, cordas vibrantes, ou seja, instrumentos musicais que usam cordas esticadas para produzir harmonia, e depois, na próxima aula, tubos sonoros. Longe de mim tentar fazer com que a música seja colocada dentro de uma caixinha da física, ou seja, que a música seja explicada pelas fórmulas. Não, a música é muito mais explicada pela poesia, é muito mais explicada pelo sentimento. O que nós vamos fazer aqui é tentar relacionar as grandezas que envolvem a música, as sensações que você tem com a música, com as equações da física. Ou seja, não que você, que já é músico, eu tenho muitos alunos que estão me ouvindo agora, que tocam algum instrumento musical, não que você, a partir de agora, quando você for tocar o seu instrumento, você vai começar a fazer cálculo de frequência, de velocidade, de comprimento de onda. Mas você vai saber que por trás do seu gesto de tocar, da sua habilidade em ser musicista, você tem uma ciência que pode explicar alguma coisa relacionada a isso. Então, vamos lá para a nossa aula. Deixa eu subir a apresentação aqui para vocês, que eu preparei. Vamos lá, compartilhando a tela. Deixa eu ver se dá. Agora sim, compartilhando a tela para vocês. Temos aqui, então, o tema da nossa aula, harmônicos em cordas vibrantes. Bom, cordas vibrantes já é um tema que nós já estudamos, inclusive nas aulas passadas vocês fizeram exercícios sobre relação das cordas vibrantes. Nós vamos colocar esse estudo junto com o estudo da música. Então, quando eu falo de música, aqui na primeira tela, vocês vão, para quem é musicista, já conhecem com certeza as escalas básicas das músicas. O que nós vamos relacionar a partir dessa aula é essa escala com a frequência que ela está relacionada. Ou seja, pegar como base, vamos aqui, deixa eu pegar uma caneta. Então, pegar como base uma nota musical e relacionar essa nota à sua frequência. Então, um dó básico tem uma frequência de 264 Hz. Já o Fá está relacionado a 352 Hz. Bem, o texto fala o seguinte: as notas musicais fundamentais da escala maior correspondem a determinadas frequências de oscilação. Ou seja, para cada nota você tem uma frequência. Após as 7 notas iniciais, os nomes se repetem, mas com dobro de frequência. Então, depois das 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, se repete o Dó, só que com uma oitava acima. Uma oitava acima significa o dobro da frequência. Então, a nota Dó possui 264 Hz. Uma oitava acima possui uma frequência de 528 Hz. Ou seja, é a mesma nota, só que com o dobro da frequência. Isso quer dizer que ela está mais aguda. Bom, quando você vai afinar um instrumento de corda, as grandezas que estão relacionadas a essa afinação, a essa nota que ela vai emitir, já são grandezas que nós já conhecemos. Ou seja, uma corda esticada, para que ela esteja afinada, eu tenho que levar em conta a sua densidade, ou seja, num violão eu tenho cordas mais grossas, tenho cordas mais finas, então a espessura do material que é constituída, ela é levada em conta. O comprimento da corda, ele é também levado
levado em conta. Então, o comprimento da corda tem que ser levado em conta. A tração que está submetida também. Ou seja, são grandezas que eu altero para alterar a nota musical. Ao se segurar a corda em uma casa, como está acontecendo aqui, o músico está permitindo que apenas determinado comprimento da corda vibre. Então, isso quer dizer que numa corda de violão, eu consigo mudar o comprimento dela apertando aqui numa casa. Ao gerar as tarraxas que prendem as cordas, o músico está mudando a tração na corda. Então, eu estico mais, traciono mais a corda, ou eu vou afrouxar mais a corda, dependendo da força que eu quero que ela esteja tracionada. Tipicamente, a afinação é feita com a primeira corda com seu comprimento total, fazendo uso de afinadores eletrônicos, diapasões ou para músicos experientes, afinar de ouvido. Então, na hora que você vai afinar e fazer com que ele toque a nota desejada, você tem que levar em conta, basicamente, a espessura da corda, o comprimento dessa corda e a tração que você vai estar submetendo. Esses cálculos nós já fizemos na equação passada, só para vocês lembrarem, V é igual a raiz de T sobre Mi, onde V era a velocidade de vibração da corda, T era a tração e Mi é a densidade. Bem, a afinação ela é necessária para que a corda emita o conjunto de frequências esperado por ela. Esse conjunto de frequências são determinados harmônicos. Então, o que nós chamamos de harmônicos seriam as frequências afinadas, ou seja, aquelas frequências que eu gostaria de estar ouvindo quando eu tenho uma corda afinada nessa determinada frequência. Então, os harmônicos, eles apresentam frequências que são múltiplos inteiros da menor frequência emitida pela corda. Então, imagine uma corda de um violão esticada, afinada, e quando você toca, ela emite uma frequência. Essa primeira vibração dela é chamada de primeiro harmônico, ou frequência fundamental. A partir do primeiro harmônico é que eu terei oitavas acima, ou seja, o próximo harmônico, o segundo harmônico seria a próxima oitava, o dobro da frequência. O próximo harmônico seria depois o triplo. Então, o que eu chamo de harmônico é o que os músicos chamam de oitavas. Então, a partir da frequência fundamental da nota musical, eu posso ir mudando o harmônico, mas no caso, esses harmônicos são sempre múltiplos inteiros. Então, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, 3 vezes a frequência do primeiro harmônico. Bom, as imagens a seguir representam a configuração dos harmônicos na corda e trazem detalhes da frequência deles. Então, qual é o nosso objetivo da aula? Calcular a frequência para cada harmônico. Então, equacionar isso, saber como relacionar as grandezas para que eu consiga determinar o que os músicos chamam de nota musical e que os físicos chamam de frequência. Vamos lá? Então, prestando atenção aqui, nós temos uma corda esticada que, ao vibrar na sua forma mais natural, você teria a formação de um ventre. Então, a formação aqui de um ventre seria quando eu tivesse a menor vibração possível. Lembrando que essa corda ela está amarrada nos dois lados, então de um lado eu tenho um nó, do outro lado eu tenho um outro nó, e essa corda sobe e desce na sua vibração. Isso é o que nós chamamos de primeiro harmônico, ou frequência fundamental. Seria o menor modo de vibração da corda. Então, no primeiro harmônico, apenas um fuso, o que nós chamamos de fuso, é a mesma coisa que ventre. Então, o que nós chamamos de fuso é a mesma coisa que ventre. Guardem isso, porque nós vamos repetir isso em algumas vezes. Então, quando apenas um fuso se forma na corda de comprimento L, nós temos um primeiro harmônico. Bem, então, eu tenho uma corda que tem comprimento fixo, e quando eu tenho apenas um ventre, um fuso, eu tenho o primeiro harmônico, e isso, se vocês não notaram, é metade de um comprimento de onda. Então, o comprimento L equivale a metade do comprimento de onda. Multiplicando isso em x, eu tenho que o comprimento de onda
no primeiro harmônico é 2 vezes L. Substituindo isso na equação V igual a lambda F, então no lugar de lambda eu vou colocar 2L, então fica V igual a 2L vezes F1, onde que F1 então vai ser V sobre 2L. O que eu chamo de F1? Eu chamo a frequência fundamental, aquela primeira frequência de vibração. A partir daí, entrar em harmonia significa tocar, né, fazer vibrar uma frequência que é sempre um múltiplo inteiro dessa frequência fundamental. Então, o primeiro harmônico seria 1 vezes isso, o segundo harmônico seria 2 vezes isso, o terceiro harmônico 3 vezes isso. Agora, como é que na figura eu reconheço um segundo harmônico? Então, reparem bem. Olhem para cá, aqui eu tenho o primeiro harmônico. Qual é a diferença desse primeiro harmônico para um segundo harmônico? Muito bem. O segundo harmônico possui 2 ventres, ou 2 fusos. Isso significa que, para que você, olhando para uma corda vibrando esticada, saiba em que harmônico ela está, basta que você conte o número de ventres. Então, o primeiro harmônico tem 1 ventre, o segundo harmônico tem 2 ventres. No segundo harmônico, formam-se 2 fusos, ou seja, 2 ventres ao longo do comprimento L. E aí você vai ter a mesma ideia para chegar na equação. Como o comprimento de um fuso é igual a lambda sobre 2, então tem esse comprimento de onda no segundo harmônico é lambda 2, né, 2 vezes lambda sobre 2, ou seja, lambda 2 seria igual ao L. Bem, como no caso anterior, nós vamos substituir por V igual a lambda F. No caso do lambda 2, eu vou substituir por L, né? Aqui na equação, substituo por L, e F fica V sobre L. Se você lembrar da outra equação, a diferença entre a equação do F1 e F2 é que no F2 é o dobro do F1, como nós já tínhamos concluído. Isso vale para qualquer tipo de harmônico, ou seja, se o primeiro harmônico tem um ventre e ele vibra com uma frequência que é V sobre 2L, o segundo harmônico vai ter 2 ventres e vai vibrar com V sobre L, ou seja, dobro do primeiro harmônico. Seguindo esse raciocínio, para quem não entendeu ainda, imagine como é que seria o terceiro harmônico. Muito bem, o terceiro harmônico teria 3 ventres. E, por sua vez, não precisando chegar na mesma conta, no mesmo raciocínio, eu teria 3 vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, a partir do momento que você calcula a frequência do primeiro harmônico, todos os outros serão múltiplos inteiros. Segundo, terceiro, quarto harmônico. E para você determinar pela figura em que harmônico, em que vibração, em que oitava você está vibrando a corda, basta você contar o número de ventres. Então, nesse caso, o número de ventres são 3, eu estaria no terceiro harmônico. Então, se eu for generalizar isso em uma única equação, eu vou chamar o número de harmônico de N, 1, 2, 3, 4, número inteiro, e eu generalizo através dessa equação, que seriam as equações das cordas vibrantes. Então, se eu quiser calcular o comprimento de onda de qualquer harmônico N, eu vou pegar o comprimento da corda, então, diferencie comprimento de corda de comprimento de onda. O comprimento da corda é o tamanho da corda, e o comprimento de onda varia de acordo com a vibração. Então, para eu calcular o comprimento de onda de uma corda, eu vou multiplicar por 2 o comprimento da corda e dividir pelo número do harmônico, que no caso é o número de ventres ou difusos. Então, o primeiro harmônico, N é igual a 1, no segundo harmônico, N é igual a 2, e, pasmem, no terceiro harmônico, N é igual a 3. Muito bem. Sendo assim, essa é uma equação geral para cada harmônico. Eu tenho aqui um valor de N inteiro, e se eu quiser calcular a frequência
relacionado a esse harmônico. Então, F1 seria 1 vezes V sobre 2L. F2 seria 2 vezes V sobre 2L. F5 seria 5 vezes V sobre 2L. Ou seja, a frequência relacionada àquele harmônico seria sempre um número inteiro da frequência fundamental. Então, quando eu tenho uma escala de notas musicais, essas escalas estão relacionadas entre si, e essa relação, a diferença entre uma nota musical e a subsequente, é exatamente a frequência fundamental. Então, o que nós chamamos de escala de nota é algo matemático, é algo que tem uma relação progressiva. E essa relação progressiva é o que nós chamamos de harmonia, né, de número de harmônico. Então, você pode colocar uma corda para vibrar e ela produzir um som. Mas para produzir um som harmônico, que está relacionado com a escala musical, esse som harmônico tem que estar relacionado entre si através de um múltiplo. E para que eu calcule isso, eu uso essa equação. Bom, para que isso comece a ficar mais claro, como é que eu aplicaria isso num problema, eu resolvi escolher alguns exercícios para que a gente possa resolver juntos. Os exercícios são exercícios do livro, então nessa videoaula eu não resolverei todos os exercícios, a ideia é que vocês tenham esses exercícios como modelo, e a partir desse modelo, dessa página, vocês consigam resolver outros. Então, tá bom? Então, são exercícios do livro, vamos a eles. O primeiro exercício é um exercício teórico para que a gente discuta essa relação entre os harmônicos da corda e os fenômenos ondulatórios. O exercício fala o seguinte: quais fenômenos ondulatórios são responsáveis pela formação de ondas estacionárias em cordas vibrantes? Então, as ondas estacionárias são as ondas que se formam numa vibração para que vocês vejam uma vibração. Então, isso daqui é o que a gente chama de onda estacionária. Nesse ponto que a gente chama de nó, você não tem onda nenhuma. Então, nesse ponto que nós chamamos de nó, o que você tem é uma interferência destrutiva. Aonde nós chamamos de ventre ou fuso, você tem a máxima amplitude da onda. Então, aí você tem uma interferência construtiva. Então, um dos principais fenômenos para que você tenha uma onda vibrando em harmonia seria a interferência. Interferências construtivas no ventre, interferências destrutivas no nó. A outra seria a reflexão. Por que reflexão? Você tem que lembrar um pouco de quando você estudou fenômeno ondulatório, reflexão em cordas. Então, lembre-se, quando uma corda atinge um ponto fixo, ela muda a sua fase. Então, o que era uma crista vira um vale, o que era um vale vira uma crista. Deixa eu só mudar a cor aqui do meu lápis, para que talvez vocês enxerguem melhor. Bom, pensando aqui numa onda, você teria a onda vibrando aqui, então ela é uma crista, depois ela vira um vale, olha que linda a onda. Depois ela vira uma crista de novo e atinge esse ponto aqui. Ao atingir esse ponto, o que vai acontecer com a onda? Ela vai mudar de fase. Então ela volta, ela foi por cima e volta por baixo. Sobe, desce, bate nesse outro nó aqui. O que vai acontecer com ela? Vai voltar. Então, isso é o que a gente chama de onda estacionária. Isso acontece porque, como os dois pontos estão fixos de um lado e de outro, o que você tem são várias reflexões com várias interferências. Voltando, então, à questão 17, quais fenômenos ondulatórios são responsáveis pela formação de ondas estacionárias em cordas vibrantes? A resposta seria reflexão nas duas extremidades e interferência, tanto construtiva quanto destrutiva. Então, essa é a parte teórica. Agora vamos à parte de aplicação das equações. Aqui, então, eu tenho, mostrando aqui para vocês, uma onda estacionária, representando uma corda com vários fusos ou ventres e vários nós.
A imagem a seguir é a representação de uma onda estacionária que se propaga em uma corda vibrante com velocidade de 74 metros por segundo. Ele já me deu a velocidade. E esse comprimento aqui, que foi dado, é o comprimento todo da corda. Então, nesse caso aqui, ele não perguntou, mas se numa primeira pergunta eu perguntasse para você, essa corda está vibrando em qual harmônico? Qual seria a resposta? Muito bem. Resposta que ela está vibrando no quarto harmônico. Por que, professor, ela está vibrando no quarto harmônico? Para quem respondeu correto, ela está vibrando no quarto harmônico porque eu tenho 4 ventres. Então, esses ventres seriam o número de harmônicos. Mas essa não foi a primeira pergunta. A primeira pergunta foi qual é o comprimento de onda da corda. Então, se você olha aqui, o lambda é o comprimento de onda, é o que ele perguntou, qual foi o comprimento de onda, e pela figura, o comprimento de onda vale 1 metro. Como? Vamos entender o que é o comprimento de onda, pensando numa onda aqui. Então, uma onda, ela subiria e desceria aqui. Então, isso seria um lambda, um comprimento de onda. Então, como você pode ver pela figura, isso vai até a metade da corda. Então, o lambda seria esse pedaço aqui, que seria metade da corda. Então, esse lambda aqui equivale a 1 metro. Então, não precisa fazer conta, é só olhar pela figura. Segunda pergunta. Qual seria, só voltar aqui a pergunta, a distância entre um ventre e um nó? Então, pela figura, a distância entre um ventre e um nó. Esse ponto aqui seria um ventre, e esse outro ponto aqui seria um nó. Então, a distância entre o ventre e o nó seria esse pedaço aqui. Esse pedaço é o que a gente chama de meio fuso, ou semifuso. Lembrando que um fuso, ou um ventre, seria uma meia onda. Então, metade de uma meia onda, ou seja, 1/4 de onda, seria correspondente à distância entre um ventre e um nó. Isso é o que a gente chama de semifuso. Então, um semifuso, ou a distância entre o ventre e o nó, é 1/4 de onda. Nós já tínhamos calculado que o comprimento de onda vale 1 metro. Sendo assim, 1/4 do comprimento de onda pela figura vale 0,25 metros, ou 25 centímetros. Terceira pergunta, deixa eu voltar aqui, terceira pergunta, a frequência da onda. Bom, ele já me deu a velocidade, 74 metros por segundo. Na letra A eu calculei o comprimento de onda, então a frequência da onda eu posso calcular através da equação V igual a lambda F, sendo que F é igual a V sobre lambda, então V vale 74, coloco aqui. O lambda eu já tinha calculado na letra A. Então, o lambda na letra A vale 1. Então, a resposta, 74 Hz. Okay? Bom, a primeira e a segunda questão são questões só para que vocês reconheçam, tanto na parte teórica quanto na parte conceitual, ondas estacionárias. Agora vamos a uma aplicação disso em cordas vibrantes. Bem, em uma corda de cavaquinho, de comprimento 30 centímetros, forma-se uma onda estacionária de velocidade 120 metros por segundo. Então vamos entender. Uma corda de cavaquinho de comprimento 30 centímetros. Esse 30 centímetros não é o comprimento de onda na corda. Esse é o comprimento da corda. E forma-se onda estacionária, não falou em qual harmônico, e falou a velocidade dessa onda. Então, o valor que ele me deu é o valor de L, o comprimento da corda, e o valor de V. Primeira pergunta, qual é a frequência do som fundamental dessa corda? Segunda pergunta, qual é o comprimento de onda do som fundamental dessa corda? Terceira,
qual é a frequência do segundo harmônico, e quarta, qual é o comprimento de onda do quarto harmônico. Vamos à primeira pergunta. Qual é a frequência do som fundamental dessa corda? Lembrando que o que a gente chama de frequência fundamental é representada por F1. É a primeira forma de vibração de uma corda. Então, a frequência do som fundamental seria quando o harmônico é 1. Primeiro modo de vibração. Bom, jogando na equação geral, a equação geral diz que Fn é igual a NV sobre 2L, onde N é o número do harmônico. Como ele chamou som fundamental, eu entendo que o número do harmônico vale 1. Eu já tinha que a velocidade valia 120 metros por segundo, o comprimento 30 centímetros, transformei esses centímetros para metro, porque a velocidade está em metro, aqui, então 30 centímetros, botei 0,3, o N é igual a 1, porque é o som de frequência fundamental, primeiro harmônico, e aí eu substituo F1, que é a frequência do primeiro harmônico, é igual a N, que é igual a 1, vezes V, que é 120, 2 vezes L, 2 vezes 0,3. Então, a partir daí, eu tenho a conta de 200 Hz. O que significa esse 200 Hz? Significa que a corda do cavaquinho, quando afinada e solta, quando você bate nela, ela vibra para cima e para baixo com a frequência de 200 Hz. A partir daí, se você subir uma oitava, ou seja, se você dobrar a frequência, você tem o segundo harmônico. Então, o segundo harmônico é o dobro disso, o terceiro harmônico é o triplo disso. Pensando assim, vamos continuar a questão. Qual o comprimento de onda do som fundamental dessa corda? Bem, eu já calculei na questão anterior, na letra anterior, a frequência fundamental de 200 Hz. Para eu achar o comprimento de onda fundamental, basta então que eu aplique a equação fundamental V igual a lambda F. Ou seja, lambda, que é o lambda 1, é V sobre F1. No caso, 120 por 200, comprimento de onda 0,6 metros. Se eu quisesse também, eu teria uma equação para calcular esse comprimento de onda, que seria 2L sobre N. No caso, N igual a 1, 2 vezes L, 2 vezes 0,3, daria o 0,6. Então, eu posso ir tanto pela equação fundamental ou pela equação de corda vibrante. Terceira letra, qual é a frequência do segundo harmônico? Então, duas maneiras de eu calcular a frequência do segundo harmônico. Primeiro, usando a equação geral. Então, a equação geral que está colocada aqui, você tem a equação geral, Fn é igual a NV sobre 2L. Bem, como ele quer a frequência do segundo harmônico, no lugar de N, eu coloco 2 e substituo os valores de V e de L. Então, fica 2 vezes 120 dividido por 2 vezes 0,3. Fazendo essa conta, eu acho os 400 Hz. Então, a frequência do segundo harmônico é 400 Hz. Bem, professor, eu poderia apenas dobrar a frequência do primeiro harmônico? Sim, claro. Se você já soubesse a frequência do primeiro harmônico, bastaria que você dobrasse. Se você não soubesse e tivesse os dados que apareceram na conta, você poderia jogar na equação geral. Então, tem dois modos de se fazer nesse caso. Se você já soubesse quem era F1, F2 é o dobro do F1. Se você não soubesse, você poderia aplicar a equação como foi aplicada. Letra D, por último, qual o comprimento de onda do quarto harmônico? Bem, então eu já tinha o comprimento de onda do primeiro harmônico. Eu poderia achar o comprimento de onda do quarto harmônico sendo inversamente proporcional, ou seja, 4 vezes menor. Porque quanto mais ele vibra, menor é o comprimento de onda. Ou, aqui nesse caso, eu escolhi aplicar a equação geral lambda n é igual a 2 vezes L sobre N. Ou seja, comprimento de onda no número de harmônico N, eu aplico para a equação N. No caso do quarto harmônico, N, então, é igual a 4.
Então, na equação, eu substituo N igual a 4, porque é quarto harmônico. A partir daí, eu já teria o valor do L, então fica 2 vezes 0,3 dividido por 4, ou seja, a resposta 0,15 metros, que corresponde a 4 vezes menos o valor do comprimento de onda do primeiro harmônico. Então, o primeiro harmônico eu achei 0,6, no quarto harmônico, quanto mais ele vibra, menor é o comprimento de onda, ou seja, no quarto harmônico, 4 vezes menos. Okay? Então, essa questão já é uma questão onde que eu já posso aplicar as equações da corda vibrante, que é o que nós estamos aprendendo. Bom? Bem, para casa, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 74 e 75. Então, isso vai ser para minha próxima aula, não a aula de hoje, mas na aula da semana que vem. Então, para a minha próxima aula, eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios a partir dos exercícios que eu já trabalhei com você. E na minha próxima aula, nós vamos fazer essa comparação que nós fizemos com cordas vibrantes com tubos sonoros. Ou seja, a ideia que você tem para um cavaquinho, para o violoncelo, para o violão, como é que poderia ser aplicado para uma flauta, para um trompete, para um saxofone. Tá bom? Muito obrigado, então, pela presença de vocês em mais uma aula. Né? Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Ok? Deixa eu desligar aqui, então. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.